Que vale milhões? Com a Hosting Your Horizons, ela vira realidade. Gente, a batalha tá grande aqui hoje, hein? Vamos lá, fica firme aí comigo e orem. Ah, Senhor Deus maravilhoso. Bom dia, minha querida amigas. Queridas, a live já caiu 2 vezes. Vamos lá que nós vamos conseguir em nome de Jesus. Não é internet, porque a minha internet tá perfeita. Então, a minha internet tá perfeita, gente. Eu tô do lado do ponto da internet. Agora acho que foi, né? Eu tô do lado do ponto da internet. O sinal tá perfeito. E não é internet, não. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser forte, em nome de Jesus. Eu mudei aqui também a questão da playlist para ver se não é isso. Que às vezes pode ser. Aleluias! Deus maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso nós estamos alegres. E é assim mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem feito. As trevas se levantam, mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, general de guerra. E nós estamos aqui para anunciar o nosso Deus esta manhã. Bom dia a todas que estão entrando agora. Josiane Firmino, Silvia, todas vocês estão entrando agora. A live já caiu 2 vezes, gente, mas no nome poderoso de Jesus nós vamos conseguir ficar juntas aqui. Amém? Vamos orar? Vocês estão me ouvindo bem? Parou de travar? Digam aqui para mim, tá bom? Aleluia, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ao Senhor Deus seja a honra e a glória e o louvor hoje, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu quero entoar um salmo, Senhor Deus, ao Senhor. Queremos, Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Parou de travar. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Deus maravilhoso. Eu quero declarar o Salmo 42 e depois nós vamos orar e nós vamos falar hoje sobre poda. O assunto delicado, mas necessário. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nunca participou de nenhuma live, nós estamos há 17 dias, todos os dias aqui, sendo ministradas pelo Senhor, porque nós estamos numa jornada terapêutica profética de 21 dias. Nós vamos encerrar essa jornada segunda-feira no monte, juntas, às 20 horas, orando, buscando a presença de Deus. E aí no dia 21, cada uma encerra a sua jornada em casa. São 21 dias de jejum, de oração, de clamor, de live, de busca intensa pela presença do Senhor. Tem sido dias poderosos, queridos. Pai amado e querido Deus, assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a nossa alma, Senhor, anseia por Ti. Temos sede de Ti, Deus, do Deus vivo. Quando poderemos estar na Sua presença? Dia e noite as lágrimas têm sido o nosso alimento, enquanto zombam de nós. O tempo todo dizem: onde está o seu Deus? Nosso coração, Senhor, se enche de tristeza, pois nos lembramos de como nós andávamos com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa do Senhor. Aleluias, é do Senhor Jesus, Jô. O nosso coração se enchia de tristeza, pois lembrávamos de como andávamos com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Você pode perguntar isso para a tua alma. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está tão desesperada? Por que você está tão preocupada, está tão ansiosa? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Você ainda voltará a louvar ao Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. Diga isso para a tua alma, queridas. Muitas vezes nós precisamos ministrar a nossa própria alma
Dá uma voz de comando para ela, para que ela não nos governe, para que ela não nos domine, para que as emoções não sobressaiam as palavras proféticas do Senhor liberada para nós, para que a tristeza não sobressaia a alegria do Espírito. Pergunta para tua alma, conversa com ela, diz para ela: por que você está tão abatida, ó minha alma? Bom dia, Bru, Yara. Bom dia, queridas. Sejam bem-vindas. Vocês estão chegando agora. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste assim? Espera no Senhor. Você ainda voltará a louvar Ele, o meu Salvador, o meu Deus. Agora estou profundamente abatida, mas lembro de Ti, Senhor. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntes passam sobre mim. Olha isso, gente. O salmista, ele dizendo que as ondas, as correntes passam sobre ele. E há momentos de tribulação que são assim, né? É como se você realmente sentisse que um caminhão estivesse passando sobre você, como se correntes de ondas fortes estivessem esmagando você. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor e à noite seus cânticos, e faço oração ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecida, oprimida por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. É assim que você está se sentindo, querida? Com os teus ossos quebrados por causa da tribulação, por causa da angústia, por causa da batalha desse tempo? E todos zombam de você, perguntando onde está o seu Deus? Pergunta para tua alma: por que você está batida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera no Senhor. Você ainda vai voltar a louvar. Queridas, eu declaro sobre a tua vida: você vai voltar a louvar ao Senhor, o seu Salvador e Deus. Essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está sendo liberado sobre nós. Nesses 17 dias de jornada, um tempo de esmagamento, um tempo onde os nossos ossos parecem que estão sendo quebrados, um tempo em que parece que as ondas e as correntes estão passando sobre nós. Espera em Deus. Nós o louvaremos por tudo aquilo que Ele tem feito nesses dias. São 17 dias na presença do Senhor de forma intensa, ininterrupta, adorando, clamando, orando, lendo, fazendo declarações proféticas, jejuando, em concordância todas nós juntas. O reino dos céus se moveu a nosso favor nesse tempo. Quem está no grupo da jornada viu que eu compartilhei o sonho que o Senhor me deu esses dias. E eu quero relembrar você desse sonho. O sonho que eu tive foi como se eu via um gramado, eu via a terra, né? E tinha gramas ao redor. E eu vi uma marca no chão, como se algo tivesse caído naquele lugar. E o Espírito Santo, no sonho, eu falava: a terra se moveu. E quando eu acordei, o Espírito Santo me disse que aquele sonho era sobre a jornada. A terra se moveu, porque algo dos céus foi liberado ao nosso favor nesse tempo. E todas nós fomos impactadas pela glória. São 17 dias na presença do Senhor, renunciando, buscando, entregando a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, sendo ministradas, sendo quebrantadas. 17 dias profundos, intensos. E eu sei que hoje, por causa do cansaço físico, por causa da batalha espiritual desses 17 dias, por causa das correções que o Senhor tem feito, a tua alma está abatida. E você precisa discernir isso hoje. Queridas, é a tua alma que está abatida. Sabe por que ela está abatida? Porque ela foi abatida nesses dias. As tuas vontades foram abatidas. As tuas memórias foram abatidas. Os teus pensamentos distorcidos da palavra do Senhor foram confrontados. A tua alma foi esmagada nesses dias. Por isso que ela está abatida. Mas hoje você, em nome de Jesus, vai dar uma voz de comando para ela e vai dizer assim: alma, você está abatida por quê? Porque o Espírito do Senhor está ensinando você a adorar ao meu Deus.
porque eu vou adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Eu vou adorar com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. Queridas, 17 dias em que a poda do Senhor foi nítida. Hoje seria o tema mentalidade de reino, mas nós falamos ontem muito sobre mentalidade de reino quando nós falamos sobre Jonatas. E hoje quando eu acordei, falei, pai, e agora? O que eu vou falar com elas? Porque hoje seria o tema mentalidade de reino, e o Senhor falou assim, veja o próximo tema. E quando eu fui olhar o próximo tema é sobre poda. Nesses 17 dias, nós fomos podadas. Algumas quase que cortadas na raiz. De tão profundo e intenso que foi a cura que o Senhor fez. Não foi, queridas? Eu quero que vocês comentem aqui pra mim. Eu sei que tem mulheres que eu recebi testemunhos de mulheres que a poda foi tão intensa que ela achou que não fosse sobrar nada dela nesses dias. Mas a palavra do Senhor diz em Jó que ainda que sobre o toco ao cheiro das águas, você vai voltar a florescer. Aleluias! Ainda que sobre o toco dessa árvore, porque a Bíblia, ela fala sobre nós, representa o ser humano em muitos textos como árvore. Então nós somos como uma árvore. E toda árvore, gente, toda planta precisa ser podada, não é mesmo? Toda planta precisa ser podada. E ela é podada, e você pode ver que quando ela é podada, ela começa a florescer, as folhas dela, os frutos dela começam a nascer com mais vigor. Os frutos ficam mais bonitos, mais viçosos. Mesmo sem participar da jornada diretamente, eu venho sendo podada. Eu acredito, queridas, porque essas lives têm sido muito intensas mesmo. E você pode ver até o seu cabelo, né? Quando você corta o seu cabelo, gente, é maravilhoso cortar o cabelo. Você corta o cabelo, você vê que o brilho do cabelo é devolvido. A vida do cabelo dói tanto, mas traz tanta paz. Hoje, enquanto treinava, estava mergulhada nesse pensamento nas podas. E dói, realmente dói. Mas é um misto, né, gente? Porque é um misto de dor com um amor e uma graça tão poderosa, né? Acordei me sentindo assim, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra e você só está confirmando. Sim, a nossa alma está abatida, gente. Muitas mulheres estão tristes nesse dia, né? Acordaram tristes. Eu acordei assim sem força, sabe? Oh, que luta que foi pra acordar assim. Parecia que meu corpo não queria responder, sabe? Mas é tão lindo que a palavra do Senhor responde tudo. E nós estamos amadurecendo e a gente está aprendendo a discernir o que é e o que não é. Como que nós não vamos sentir talvez tristeza nesse dia, ou principalmente nesses últimos dias de jornada, se a nossa alma foi massacrada nesses dias? A gente foi podada até o toco nesses dias, não foi? Nós fomos podadas até o toco. Como é que nos sente tristeza? Então, eu creio que hoje o Senhor está nos chamando para entender uma coisa, discernir que essa tristeza que está vindo é da poda que o Senhor está fazendo. Porque a poda de momento, queridas, ela gera realmente uma tristeza. Ela não vai gerar alegria. A Bíblia fala que de momento a correção ela não é proveitosa. Ela gera tristeza, muitas vezes ela gera, sabe, indignação, não gera compreensão. A correção, a poda de momento, ela realmente é muito difícil entender. Lá, desde ontem estou estranha em silêncio, nem estou na jornada. Mas só de vocês estarem nas lives, queridas, vocês estão sendo tocadas da mesma forma. Então, e vocês estão em concordância com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio da jornada nesses dias. Eu creio muito no ambiente profético. Quando nós entramos no ambiente profético, e essas lives têm sido um ambiente profético. Quando você entra no ambiente, mesmo sem você compreender tudo, você é tocada. E essa tristeza, querido, nesse silêncio, às vezes, pode ser desse lugar.
Ora ao Senhor e fala com a tua alma. Alma, por que você está triste? Por que você está abatida? Espere em Deus. Porque toda essa poda que o Senhor está realizando em você, alma, é para um bem maior. E eu quero ler aqui João capítulo 15, um texto tão conhecido por nós, para que fique certo que o que nós estamos vivendo nesse tempo é uma poda, sim. E essa tristeza que está sendo gerada dentro de você, esse desânimo que está sendo gerado dentro de você, é a tristeza e o desânimo desse processo da poda. Mas você vai se levantar, porque o teu espírito nesses dias, ele está forte, gente. Você e eu nesses dias, nós faremos como Davi, mataríamos um urso, mataríamos um leão, o que vier pela frente a gente derruba, porque o nosso espírito está fortalecido em Deus. Eu andei triste também, porque fico pensando, Jesus, será que dei meu máximo? Porque tem dia que é tão corrido. Bru, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E se sabe que o inimigo, ele tem lançado muitas setas. E infelizmente, muitas mulheres não conseguiram entrar na jornada pelo pensamento de, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer como eu gostaria. E acabaram que não fazendo nada, infelizmente. Queridas, é melhor eu começar com o pouco. É melhor eu começar com o que eu posso. É melhor eu começar com o que eu tenho. É melhor eu valorizar os pequenos começos. Mesmo, eu vejo mulheres que estão dentro da jornada, que têm filhos pequenos, que elas estão assim se virando nos 30 e elas estão vivendo a jornada da forma que elas podem, mas elas estão entregando o seu máximo. Eu creio que você, com 2 crianças pequenas, Bru, tá entregando o teu máximo, tá entregando o teu melhor. Queridas, não deixe mais o inimigo roubar vocês, que se vocês não fizerem do jeito que vocês querem, ou do jeito que está todo mundo fazendo, é melhor não fazer. Faz o teu melhor, faz o teu melhor, faz o teu máximo, é o que você pode fazer, faça. Não deixe o inimigo roubar você. E nesses dias, sim, exatamente, faça o que você pode intencionalmente, exatamente o que você pode. Porque aquela mulher, quando ela entregou a sua oferta diante do Senhor, que aos olhos de todos era muito pequena, né, comparado à oferta que todos estavam entregando, ela entregou a sua melhor oferta. E Bruna, e se você for a mulher que está entregando a melhor oferta hoje? Recebe isso, minha querida, em nome de Jesus. E ontem estava ouvindo o hino com meu esposo, ele falou o quanto ele está sentindo o chamado de Deus. Que coisa linda, Senhor. Deus é maravilhoso, minha amiga. Deus é maravilhoso. Gente, eu tenho visto o movimento de Deus na minha casa, na minha vida. Eu tenho visto na vida do meu marido, dos meus filhos. É tão bom. É tão bom. Tudo que nós estamos fazendo vai valer a pena. Vocês vão ter anos para contar os frutos do que foi semeado nesses 21 dias. Nós vamos poder contar muito tempo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Olha isso. Jesus, a videira verdadeira, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Aleluia. Minha amada, essa dor é uma dor de estar gerando. Essa tristeza é uma tristeza de estar gerando. Porque realmente a poda, ela fere. Mas quando o fruto nasce, não é assim o bebê quando ele nasce? Quem se lembra da dor do parto depois que pega a criança no colo? Ninguém. Quem se lembra dos 9 meses de gestação, das noites mal dormidas, das dores na coluna, dos enjoos depois que o bebê está no colo? Assim será eu e você quando nós pegarmos os frutos desse tempo nas nossas mãos. Nós não vamos se lembrar da dor da poda. Nós não vamos se lembrar da dor da poda.
Pelo contrário, você vai dizer: Senhor, faz mesmo, Pai. Vocês, mulheres, já foram limpas pela mensagem que eu lhes dei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Querida, você está sofrendo, essa poda está doendo, permaneça nele. Ontem eu ouvi uma mulher dizendo para mim: Dri, eu não consigo ir orar, querida, sem conseguir. Permanece na presença dele. Orar não é sobre palavras bonitas, orar é sobre se entregar para estar com ele. Mesmo que você não fale nada, o teu choro já é uma oração. A poda, ela é um momento que ela nos dá um sinal de irmos para mais perto do agricultor. Não se distanciar dele, não se afastar dele. Porque a poda não é para nos ferir, ele não está nos machucando. Pelo contrário, eu até anotei aqui, ó. Podar não é só remover, queridas. É um ato de amor, porque o Senhor nos prepara para algo maior. Tem mulheres que no momento da poda elas correm do Senhor, porque elas acham que o Senhor tá ferindo. Que o Senhor, ele não tá fazendo a coisa certa, que ele tá machucando ela. E ela se afasta, ela se distancia. Quantas mulheres eu ouço falando: eu não consigo orar, querida. Vai para a presença, se joga lá e chora. Só não sai da presença do Senhor no momento da poda, porque senão se torna mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque a mesma foice que vem cortar os ramos secos é a mesma foice que carrega no seu cabo o bálsamo de cura. É a mesma mão que abre a ferida. É a mesma mão que toca e cura. É a mesma mão. Então você não pode deixar Deus podar você e você se distanciar dele para que ele não cure a dor da poda. Não. Como que você sai da mesa de cirurgia estando com a ferida aberta? Você já viu isso em algum momento? Alguém tá lá no meio da cirurgia, rasgada, aberta lá, o médico fazendo o que tem que ser feito, e essa pessoa levanta e vai embora dessa forma. O que acontece com uma pessoa quando ela sai da mesa de cirurgia dessa forma? Ela morre. Você não pode sair da mesa da poda. Você não pode. O que é a mesa da poda? A presença. Na hora da poda, o teu lugar é a presença. Oh, que lindo, minha querida, que o Senhor te use poderosamente. Você não pode sair da mesa da cirurgia na hora da poda. O teu lugar é lá, jogado ao chão, pedindo: Senhor, cura, mas alivia essa dor. Joga um bálsamo também, Senhor, porque eu tá sofrendo, tá doendo. Não saia da mesa da poda. Não saia da presença, queridas. Não saia. Olha o que Jesus está dizendo. O mesmo texto que ele diz: vai, meu amor, abençoado em nome de Jesus. No mesmo texto que ele diz sobre a poda, ele dá uma instrução para nós. Ouça bem. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, você também não pode produzir fruto a menos que permaneça em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queridas, não saia da mesa da cirurgia. Tá doendo, tua alma tá angustiada. O Senhor tá passando a foice aí para podar. Ele passa mesmo.
O nosso Deus, querida, Ele é um Deus de amor. Eu posso ver o Senhor fazendo essa poda em mim diariamente, mas na mesma foice de poda tem o bálsamo da cura. Quando Ele vem como um lavrador, quero que você mentalize. Depois eu vou pegar uma imagem de um lavrador, eu vou mandar para nós do grupo da jornada. Eu quero que você imagine você como uma árvore frondosa, mas entre essas árvores, alguns galhos secos atrapalhando o florescimento dessa árvore. Eu quero que você imagine, mentalize isso. Se você puder fechar os teus olhos, imagina um campo bem verde e uma árvore no meio desse campo. Eu quero que você se veja como essa árvore ali no meio daquele campo. Você com folhas verdes, mas ainda sem os frutos que deveria ter. Os frutos que você tinha já foram colhidos. As folhas estão um pouco secas. E de repente você vê o lavrador vindo em tua direção. Vem um lavrador bem distante, caminhando na sua direção. E o lavrador com uma foice nas mãos. Mas não é uma foice comum. Não é uma foice que tem só o propósito de cortar os ramos. Não é uma foice que tem só o propósito de ferir a árvore e jogá-la no chão. Não. Não é. Ah, Senhor, como eu posso te ver. Não é o lavrador que veio para matar a árvore, querida. Não é o lavrador que veio para destruir a árvore. Eu quero que você possa ver nas mãos desse lavrador. De um lado a foice, do outro lado, como um vidro de azeite que representa o bálsamo, que ele vai jogar depois da poda. Sabe, depois que você corta o cabelo, vai lá, faz aquele corte bonito, vem a cabeleireira com aquele óleo para dar aquele brilho. Eu quero que você veja esse lavrador vindo ao teu encontro. Você é uma árvore bonita, mas ainda com galhos secos. Precisa ser podada. A sua estação pede a poda. E ele vem ao teu encontro. Mas você só está conseguindo ver a foice, querida. Você só está conseguindo ver a foice. Olha para a outra mão desse lavrador. Ainda que o vidro de bálsamo pareça ser pequeno na mão dele, olha direito. Eu quero que você olhe direito. Gente, eu estou vendo essa imagem de forma clara no meu espírito. O meu lavrador marchando pelo campo, vindo na minha direção. Eu vejo a foice de um lado e eu sei que ele vai podar. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ferir. Mas olha na outra mão, querida. Olha na mão direita, que é a mão do favor. Olha na mão direita dele, vê se você consegue enxergar o bálsamo na mão direita. Vê se você consegue ver que na mão direita ele tem um vidro de azeite que ele vai derramar. Esse bálsamo vai vir logo em seguida a poda. A cura vai vir em seguida. Ah, Espírito Santo, abre os olhos delas agora. Abre os olhos delas agora, Espírito Santo. Abre, Espírito Santo. Eu declaro visão aberta agora, para que você enxergue a visão que o Espírito Santo está nos escrevendo. Um campo verde aberto, você é uma árvore frondosa no meio desse campo. Uma árvore que os frutos que tinha já foram comidos, já foram entregues às pessoas. As folhas verdes ainda estão ali, mas tem muitas folhas secas que precisam ser podadas. Veja você, essa árvore, clamando pela poda, porque você quer produzir mais frutos. Eu vejo o lavrador vindo, mas eu não vejo só a foice. Veja o bálsamo, queridas.
Eu libero sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Mulheres que já foram podadas, sendo curadas agora, recebendo do Senhor, em nome de Jesus, o bálsamo para a cicatrização. Eu declaro sobre você agora o bálsamo para a cicatrização. E eu declaro sobre mulheres que estão na mesa da cirurgia, na mesa da poda. Eu declaro que você não vai sair desse lugar. Eu declaro que o Senhor vai enviar para você socorro, para que você permaneça aí, até que Ele faça a obra completa. Eu posso sentir a sua dor hoje, querida. Eu posso sentir a dor que você está sentindo hoje. Tem mulheres sangrando hoje aqui, queridas. Você sabe que é você. Mas o mesmo que feriu, o mesmo que faz a ferida, é o que cura. O mesmo. Doce presença, Espírito Santo. O mesmo que fez a ferida é o que cura. E essa ferida não é para te matar. Árvore frondosa do Senhor. Essa poda não é para te destruir. Árvore frondosa do Senhor. Eu posso ver os frutos que você vai produzir. Eu posso ver. Eu posso ver no meu espírito os frutos que nós vamos produzir. Já tem pessoas comendo do fruto da tua vida. Vocês estão aqui comendo do fruto da minha vida. Eu sou uma árvore podada constantemente, levada para a mesa da poda muitas vezes. Muitas vezes. Mas o que eu vejo acontecer após a poda vale a pena me entregar a esse lugar. O que se produz a partir da poda, queridas. Você vê uma árvore que antes estava seca e frutífera, dá frutos que permaneçam e alimentando muitas mulheres. Você é essa árvore frondosa, que depois da poda vai dar frutos e alimentar tantas mulheres. Tantas mulheres. Tantas mulheres. Tantas. Eu vejo vocês, queridas. Eu vejo vocês produzindo frutos e alimentando tantas mulheres. Tantas mulheres. Tu, que bom que você está aqui, meu amor. Tuane é uma bênção na minha vida. Já foi usada por Deus tantas vezes para liberar palavras proféticas. E eu tenho vivido essas palavras hoje. Eu vejo vocês dando frutos. As mulheres vão começar a olhar para vocês e vai falar: por favor, me dá um pouco do teu fruto. Eu tenho fome. Eu tenho fome da presença. E você, querida, quanto mais fruto você der, mais você vai produzir, mais você vai produzir. E quando for necessária a poda para dar mais, deixa. Deita na mesa da poda e deixa o Senhor podar. Ele só vai tirar os ramos infrutíferos. Ele só vai tirar os galhos secos que estavam ocupando o lugar. Ele não vai te matar. Ele não vai. Bálsamo certo para as horas certas. Sim. Gente, essa visão foi tão clara no meu espírito. E se você não conseguiu visualizar, eu quero que depois você tire um tempo com o Senhor e você visualize. Para mim, essa visão foi nítida. Essa árvore frondosa no meio de um campo verde. E eu via o lavrador vindo marchando com a foice. Mas nós só temos a tendência de ver a foice. Nós só temos tendência de ver a poda. A gente não vê a cura logo em seguida. Na mão esquerda a foice, na mão direita o bálsamo que cura. A mão do favor do Senhor sobre você.
liberada para curar você, liberada para tratar você, árvore frondosa do Senhor. Árvore frondosa do Senhor, é assim que o Senhor te chama hoje. Árvore frondosa minha. Você vai produzir fruto para as nações. Comerão do fruto, comerão do seu fruto. Ah, Espírito Santo de Deus, que presença, Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia, Jesus. Olha só, queridos. Isaías 60. Eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje, sobre a minha vida. Levanta-te, Adriana, Elaine, Silvia, Josi, Thalita. Levanta-te, Tuane, Bruna, Dani, Bri, todas vocês que estão aqui. Levanta-te, que a sua luz brilhe para que todos a vejam, que a luz dos seus frutos que virão após essa poda brilhe, de longe enxerguem você, árvore frondosa, que elas vejam de longe os frutos que você vai produzir, pois sobre você se reluz a glória do Senhor nesse dia. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão à sua luz, queridas. Eu estou dizendo e declarando na autoridade do nome de Jesus, que a tua poda vai produzir tantos frutos, que as nações virão à luz que esses frutos produzirão. Isaías capítulo 60, a partir do verso 1. As nações virão a tua luz, os reis verão o teu esplendor. Levanta os olhos e veja, pois todos se reúnem à tua volta. Querida, eu estou confirmando aqui o que eu vejo no meu espírito. Mulheres se achegando ao nosso redor para comer do fruto que a nossa árvore produzirá. Eu sou uma mulher frutífera. Você é uma mulher frutífera. Eu lembro o dia que o Senhor me deu um sonho. Ele me deu um sonho e eu vi uma árvore tão alta, mas ao mesmo tempo que essa árvore era alta, era possível se colher os frutos dela. E o Senhor me disse: essa é você. Eu vou fazer você crescer. Eu vou fazer você amadurecer. Eu vou fazer você florescer. Mas os seus frutos serão permitidos ainda que as pessoas colham e comam. Levanta os teus olhos e veja, pois todos se reúnem ao seu redor. Seus filhos vêm de terras distantes. Suas filhas pequenas são carregadas no braço. Você os verá e o seu coração vibrará. Você vai falar assim: mas de onde está vindo essa mulher? De onde é essa mulher? Hoje eu posso dizer isso. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida há anos atrás. Hoje eu vejo às vezes mulheres me chamando: mas de onde vem essa mulher? Oh, é de lá, é daqui, daquilo outro. E eu tenho autoridade para liberar essa palavra sobre a tua vida. Virão. Você os verá, seu coração se alegrará, pois comerciantes do mundo todo virão até você e lhe trarão riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra. Queridas, os seus frutos serão tão grandes, tantos. Ah, Deus, como é lindo isso, Senhor. Como é lindo isso, Senhor. Sou prova viva desse amor incondicional de Deus. Aleluias. Você é uma mulher frutífera. Para de olhar para a dor da poda somente, queridas. Olha para aquilo que Deus está fazendo. Em uma mão tem a poda, na outra tem o bálsamo de cura. E após essa cura, o fruto é inevitável. Inevitável os frutos. Inevitável. Você não vai poder impedir. Porque virão de longe. De longe, ó, estrangeiros virão. Esse texto é tão profético. Fala que as nações virão, estrangeiros virão, muita gente virá.
colher daquilo que nós vamos frutificar em Deus. Somos improváveis, mas Ele nos escolheu. É isso mesmo, minha amiga. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ontem, enquanto eu orava, eu dizia para o Senhor: Deus, a minha vida é sua. Eu declaro ela como perda para mim, porque não há mais nada que eu possa fazer na minha vida a não ser falar do Senhor. Vocês não têm noção o que eu sinto entregando a palavra do Senhor aqui. O tamanho da minha alegria, o tamanho da glória que eu sinto, o tamanho do renovo que eu sinto. Eu sinto cansaço no físico, mas meu espírito. E é assim que nós vamos sentir, todas nós, quando entregarmos o fruto do que a poda está produzindo. O fruto do que a poda está produzindo. Quando você orar por uma mulher, ela for liberta. Quando você orar por uma mulher, ela for curada. Quando você sentar com uma mulher, você aconselhar ela ser transformada, você vai se lembrar que isso é o fruto da sua poda. Por isso, meu amor, não saia da mesa da poda. Não saia. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deixa Ele fazer o trabalho completo. Deixa Ele fazer o trabalho completo. Porque tudo que Ele faz é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Eu sou fruto dessa poda. Eu sou o fruto dessa poda. E as minhas podas produzirão fruto. As minhas podas produzirão fruto. Você crê nisso, minha amada? Você toma posse disso no Senhor? Ah, Senhor, como nós vamos ouvir testemunhos do que nós temos vivido, porque o que nós estamos vivendo é sobrenatural. Se eu pudesse transportar para vocês a presença e a glória do Senhor dentro da minha casa, que eu creio que ela já está aí também. Eu creio que ela também já está aí. É nítido a presença. É nítido que o Senhor está vindo confirmar essas palavras que estão sendo liberadas sobre nós. Aleluias! Aleluias! Levanta tuas mãos santas onde você está. Confirma comigo o que o Senhor declarou sobre nós. Eu quero que você repita comigo aí onde você está. Senhor, meu Deus e Pai, eu permito que o Senhor faça a poda completa, porque Tu és o meu agricultor. Sei que na Tua mão esquerda está a foice, mas eu vejo no meu espírito, na mão direita, o bálsamo da cura. Faz, Senhor, o que tem que ser feito, porque eu serei